Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o termoigrômetro. O nosso grupo é composto por eu, Iago Marques, Yandra Pimenta, Josevaldo Santos, Caio Henrique e Luiz Felipe Miranda. Agora uma breve introdução aqui sobre o termoigrômetro. Criado por Johann Lambert, o primeiro instrumento de medição da umidade atmosférica de que se tem registro surgiu no século XVIII. Hoje conhecemos este equipamento de medição como termômetro higrômetro ou termoigrômetro, mas sua evolução foi acontecendo com o tempo. A própria palavra já é uma predefinição do que seria o termoigrômetro e suas principais funções. O sufixo metro significa medição, termo refere-se à temperatura, enquanto higro representa umidade. Agora, o que é o termoigrômetro? O termoigrômetro, também conhecido como indicador climático, é um instrumento de medição das temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar. Este equipamento medidor de temperatura e umidade do ar varia em precisão, ambiente e tipo de aplicação. E qual a finalidade? Bom, o termoigrômetro pode ser utilizado para garantir a adequação ou preparação do ambiente para armazenamento ou qualquer outra atividade. Este equipamento mostra a relação temperatura-umidade relativa do ar através da medição simultânea da temperatura e quantidade de água em forma de vapor. Além disso, o termoigrômetro potencializa o processo por meio do controle e comparação dos dados coletados em um mesmo ambiente. Pessoal, existem duas versões disponíveis no mercado, que seria o termoigrômetro digital e o termoigrômetro analógico. O termoigrômetro digital possui um gravador, que produz um gráfico. Ele serve para monitorar e comparar os números recolhidos em um mesmo local. Essa versão possui tecnologia de ponta para entregar uma medição mais precisa. Além de facilitar a leitura, o aparelho é prático de usar. Eles são encontrados com mais facilidade no mercado, devido à sua variedade. Já a versão analógica, normalmente é composta por dois termômetros, um de bulbo seco, que indica a temperatura ambiente, e outro de bulbo úmido, que irá auxiliar na determinação da umidade relativa. O aparelho também possui um recipiente que deve ser mantido sempre com água limpa. A gases que envolvem o bulbo úmido deve estar limpa e imersa de tal forma que a área esteja sempre úmida. Esse é um aspecto fundamental para que o instrumento cumpra sua função de forma eficaz. Como utilizar? A utilização é relativamente muito simples. Basta colocá-lo num lugar onde se deseja medir a temperatura e umidade e ligá-lo. Eles podem ser posicionados na parede com a ajudinha de alguma cola. A pessoa cola ele e coloca na parede, ou então apoiados na própria superfície. Alguns deles já vêm com um pezinho que daí a pessoa pode apoiar e deixar ele estabilizado em algum lugar, para assim poder fazer a medição da temperatura e da umidade. Dando continuidade, onde utilizar termoigrômetros. Os termoigrômetros podem ser utilizados em hospitais, em indústrias, drogarias. Geralmente em drogarias são utilizados em sala de psicotrópicos, geladeira de medicamentos, estoque e na área diversa da drogaria. Ele também pode ser utilizado em laboratórios, fica a critério de quem for utilizar. É necessário somente posicionar no aparelho no ambiente onde se quer registrar os dados da temperatura e umidade do ar. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as configurações do termoigrômetro. Esse aparelho permite que absorva a unidade atmosférica e possa registrar os valores máximos e mínimos de temperatura e umidade relativa. O termoigrômetro é ideal para controle de temperatura e umidade de armazenamento de medicamentos, sala de armazenamentos em geral, dentre outros. Ele possui função máxima e mínima, mede temperatura externa e interna. Possui cabo seletor de unidade de medição em graus Celsius e Fahrenheit. Possui botão de temperatura interna e externa. O visor mostra a temperatura e umidade interna e externa. Exibe hora entre 12 e 24 horas. Calendário, cabo de aproximadamente 2 metros, além de atender a RDC 44 de 2009.
Antes de ligar o aparelho, no caso digital, certificar se a pilha foi colocada de maneira correta. E lembre-se que a pilha precisa ser trocada sempre que apresentar falha no display. Já o termo e higrômetro analógico são feitos em sua maioria de uma pequena bobina de metal que se comprime ou expande e assim move um ponteiro indicativo. O seu principal problema é que a grande maioria não são calibrados e são muito imprecisos. A calibração do termohigrômetro é um processo importantíssimo do equipamento, que deve ser realizado de forma preventiva para garantir uma vida mais longa e um melhor desempenho do mesmo. Para saber com precisão os valores de temperatura e umidade do ambiente, onde esses instrumentos se encontram. Uma das principais vantagens deste instrumento é que ele é muito fácil de utilizar. Basta colocá-lo no ambiente em que você quer fazer as medições de temperatura e umidade e ele vai gerar os números no visor. Esse é o modelo digital. Os termohigrômetros costumam utilizar sais de lítio para fazer a leitura dos níveis de umidade do ambiente. Essa substância possui capacidade de absorver a umidade atmosférica, apresentando uma variação na condutividade conforme a água é absorvida. O sistema do equipamento interpreta essa flutuação e gera os números de forma precisa no visor, modelo digital, juntamente aos dados coletados pelo sensor de temperatura do ambiente simultaneamente. Cada modelo funciona com a faixa de medição de unidade relativa e temperatura diferente, sendo que elas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Para os que medem duas temperaturas ao mesmo tempo, no caso a temperatura interna e a externa, há uma espécie de cabo com sensor na ponta que deve ser colocado no local da segunda temperatura para gerar a medição. Os termohigrômetros analógicos são feitos, em sua imensa maioria, de uma pequena bobina de metal que se comprime ou expande e assim move um ponteiro indicativo. Algumas precauções a serem tomadas com o equipamento. Antes de ligar o equipamento, no caso digital, certifique-se que a pilha tenha sido colocada de forma correta e conectada ao equipamento. Sempre verifique se o equipamento não apresenta nenhuma anormalidade em sua função ou danos relacionados a quedas. Nunca coloque o equipamento próximo a fontes de calor, pois isso pode danificar o aparelho. Lembre-se que a pilha precisa ser trocada sempre que o termohigrômetro apresentar falhas no display. Essas são as referências que utilizamos para a confecção do nosso trabalho. O nosso trabalho ele se encerra aqui. Eu espero que todos tenham gostado da nossa apresentação e uma boa noite a todos.